E aí, nesse período de 2 meses, eu confesso para vocês que eu pirei. Então, assim, eu surtei porque eu não sabia o que viria pela frente, eu não sabia o que estaria para acontecer. Então, foram 2 meses muito difíceis e tivemos algumas experiências ruins, assim, com uma médica que falou que eu sempre tive o sonho de ter um parto normal. E aí tive a notícia de uma médica que eu não poderia ter um parto normal, porque minha filha poderia nascer com esse cisto, um cisto fora da cabeça, fora da calota craniana, e no parto normal poderia romper e ela morrer, e assim. Então, assim, muitas situações de um despreparo médico também, que eu acho que isso aconteceu, né? A médica não tinha estudado o meu caso e me passou um relato. Acaba que a gente procura muita coisa na internet, né? E assim, para uma gestante, toda mãe sabe o que são os hormônios na época da gestação, o que é a cabeça de uma mãe gestante e assim todos os medos, principalmente do primeiro filho, né? Como isso é complicado. Então foram 2 meses muito difíceis. Nós saímos dessa consulta arrasados e assim a gente não conseguia nem conversar com a minha sogra. Mas eu acho que tudo é uma preparação de Deus. Minha sogra é uma pessoa de muita fé e tenho certeza que a partir daquele dia ela começou a rezar mais ainda do que ela já rezava para que a Isabela viesse com saúde, né? E que Deus fizesse ali tudo de bom, tudo de melhor que pudesse ser feito para aquela situação. E aí, nesse meio de tempo, nesses 2 meses, entre esses 2 meses, né, dos 5 para os 7 meses, eu fiz ultrassom morfológico e passei com um médico, assim, que é uma pessoa enviada por Deus, Dr. Macário, aqui de Poços de Caldas. E eu lembro que ele olhava tudo, ele media todos os órgãos, né? Media o cérebro, media tudo e falava: mãe, você tá vendo? Não tem nada de anormal. Mãe, tá tudo certo. Mãe, as medidas estão todas regulares, as medidas estão todas corretas. E isso foi me tranquilizando, isso foi tranquilizando meu marido. E a gente percebeu assim que podia ser que aquela situação não fosse o que a gente estava pensando e que a Bela poderia vir sem nenhuma alteração, sem nenhum problema, e com 7 meses aquele cisto poderia regredir e poderia não ser nada do que a gente estava pensando. E aí, com 7 meses, repetimos o ultrassom e confirmou o que a gente